Metade de mês vocês já sabem, né, investidores? É dia de reinvestir os dividendos aqui da carteira do canal, a carteira batendo o tio do terreno. E hoje vai ter reinvestimento em dividendos em um Fiagro. Confere aí! Brasil! Fala, investidores, muito bom dia, boa tarde e boa noite para você que está aí sintonizado no canal Trade. E hoje é dia de reinvestir os dividendos aqui na nossa carteira de fundos imobiliários. E como eu mencionei no início e já dei aquele spoiler, hoje nós vamos comprar um Fiagro. Mas antes eu vou precisar deixar aquele disclaimer para vocês. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda desses fundos imobiliários. Vai lembrar que essa é uma série onde eu estou aportando o meu dinheiro, ou seja, é minha carteira. Qualquer prejuízo que eu tiver é problema única e exclusivamente meu. Então vale lembrá-los, não é recomendação. Use essas informações de forma educacional para aprender e utilizar na construção das suas próprias carteiras. Dito isso, investidores, vamos começar com um vídeo aqui fazendo aquele overview maroto aqui da nossa carteira para a gente ter ideia aí para onde vai caminhar os próximos aportes e reinvestimentos dos dividendos, que é o caso do dia de hoje. O nosso saldo bruto aqui na carteira está em 36.486, a gente já aplicou aqui 37.284, ou seja, estamos negativos em relação ao preço médio dos fundos imobiliários que a gente está investindo. No entanto, nossa rentabilidade acumulada está aqui, ó, 15,51%. Vale lembrar que dentro dessa rentabilidade nós temos também o recebimento de dividendos, ou seja, nossa carteira desde dezembro lá de 2022 está com uma rentabilidade acumulada de 15,51%. Para quem aí caiu de paraquedas e não conhece aqui a nossa série, a nossa carteira do canal, a gente tem a meta de chegar a 49.900, que foi o preço do terreno que eu comprei lá em Sorocaba. Ou seja, estamos comparando um terreno, um imóvel real, com uma carteira de fundos imobiliários. A ideia é chegar lá no final e descobrir qual está valendo mais. Mas dando sequência aqui, investidores, aqui nós temos o gráfico histórico da nossa performance. Dá para perceber que na maior parte do tempo a gente ficou positivo, ou seja, com uma rentabilidade positiva em relação ao preço médio. Essa linha roxa representa exatamente isso. No entanto, nos últimos meses aí estamos passando por alguns apuros e vamos dar uma olhada aí com um pouco mais de detalhes. Em setembro a gente está negativo aqui em R$401. Porém, no mês passado, quando a gente volta aqui agosto, a gente fechou positivo em R$225 e quando a gente olha o mês de julho, R$325 de ganho de capital. Aqui no mês de julho a gente percebe que a nossa carteira fechou com uma rentabilidade de 0,79 contra o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, em 0,53, ou seja, ganhamos do benchmark aí dos fundos imobiliários. No entanto, estamos perdendo aqui para o CDI. Renda fixa está bem difícil de bater aí nos últimos meses, investidores. Mas olhando aqui o mês de agosto, a gente fechou positivo, porém o IFIX ficou na frente e até o momento aqui o IFIX está caindo 0,99, praticamente 1%, e a nossa carteira 0,93, ou seja, não tá fácil aí para os fundos imobiliários. Bom, vamos dar uma olhada aqui na nossa classe de ativos. A ideia no vídeo de hoje, investidores, como vocês já sabem, né, investir em fundos imobiliários é um negócio bem chato. Depois que você constrói a sua carteira, a ideia é sempre ficar rebalanceando, vira e mexe você coloca um fundo novo, se algum fundo apresentar algum problema você tira ele da sua carteira. No entanto, no dia a dia é aquilo, né, sem segredo. Pegar o fundo imobiliário que a gente está com menor percentual do valor investido e reequilibrar, tentar deixar todos eles aqui com no máximo 10%, que é o caso aqui do RVBI11, onde nós temos 10% do nosso total de patrimônio. Inclusive, investidores, quero deixar uma dica valiosíssima aí para você. Quando você estiver construindo sua carteira de fundos imobiliários, nunca aloque mais de 10% em apenas um fundo, pois se ele apresentar algum problema, você consegue recuperar muito rapidamente o valor perdido naquele fundo com o fluxo de caixa que você vai receber aqui dos demais fundos imobiliários. Um exemplo disso é esse fundo aqui que nós tiramos da nossa carteira, o HCTR11. A gente teve um prejuízo aqui de rentabilidade, a gente teve um prejuízo, né, de preço médio aqui de 25%, mas a gente recuperou em basicamente 2 meses aí de pagamentos de dividendos. Ou seja, mesmo tendo alguns problemas aí no meio do caminho, uma diversificação aqui do PL da sua carteira ajuda muito em momentos difíceis. Bom, mas chega de conversas e dicas valiosas aí para vocês. Bora lá para o que interessa. A gente está falando aqui de
dividendos, né? Então vamos olhar a nossa distribuição de proventos aqui desde o início da nossa carteira. Vale lembrar que a gente já tem uma renda acumulada nos últimos 24 meses, ou seja, desde o início da nossa carteira, de R$ 3.309. A média mensal está aqui em R$ 157. Porém, como nossa carteira foi crescendo ao longo do tempo, nos últimos 12 meses essa média já está em R$ 207. Ou seja, investidores, uma renda mensal de R$ 207. Olha o efeito bola de neve aí. Para você ter ideia, nos últimos 12 meses nossa carteira já recebeu aqui em dividendos R$ 2.484. Ou seja, olha o efeito exponencial aqui, investidores. Antes da gente olhar aqui no detalhe o histórico de dividendos, eu vou trazer uma informação importante para vocês. Nós temos vários fundos na nossa carteira e eles pagam em diferentes dias aí do mês. Esse mês ainda precisamos receber aqui R$ 61,98, ou seja, dá para ver que está faltando um pouquinho aqui na última coluna. Portanto, quando a gente for analisar aqui o nosso histórico de dividendos, a nossa curva exponencial aqui vai faltar um pedacinho de grana. Mas vai lembrar que lá no início do mês, quando a gente for fazer o aporte mensal, a gente já vai ver essa coluna aqui muito próxima da coluna anterior. Vale destacar aqui que a gente recebeu no mês passado R$ 288,92 de dividendos, no mês de julho foi 281, mês de junho foi aqui 259, ou seja, vem crescendo mês a mês. Existem alguns períodos onde cresce menos dividendos. A gente teve aqui praticamente apenas 2 meses, que foi agosto e setembro, porém todos os demais nossa curva continua crescendo mês a mês. Vale lembrar, teve junho aqui também desse ano. No geral, investidores, nossa carteira está tendo uma excelente performance, mesmo com o IFIX aqui em queda. Quando a gente analisa aqui o gráfico histórico do índice IFIX, a gente percebe que houve uma queda bem grande aqui próximo do mês de junho. Quando a gente olha aqui no ponteiro, mais ou menos ali no dia 20 de julho desse ano, o IFIX caiu bastante aqui nesse período. Ele voltou a subir, no entanto não passou aqui a sua máxima histórica, caiu novamente e segue caindo aí nesse mês de setembro. Ou seja, com a nossa taxa de juros aí, investidores, subindo, a maior parte dos investidores prefere ficar lá na renda fixa, pois ela obviamente é um pouco mais segura. E os rendimentos estão bem próximos aí dos fundos imobiliários, então faz todo sentido os fundos imobiliários não ficarem tão atrativos. Mas vale lembrar, olha aqui o gráfico de longo prazo do IFIX. Ele segue subindo ao longo do tempo e é exatamente isso que nós esperamos aí dos fundos imobiliários. Bom, voltando aqui para nossa carteira, qual que é a estratégia desse mês? Como mencionei, a gente vai investir em um FIAGRO, como eu dei spoiler para vocês lá no início. E é exatamente isso que eu vou mostrar aqui para vocês. No aporte desse mês de setembro, a gente colocou um FIAGRO dentro da nossa carteira de fundos imobiliários, que foi aqui o BBGO11. Como nosso aporte máximo é de R$ 1.500, a gente já está aqui com R$ 1.451 investidos nesse fundo. Ou seja, ele está com um percentual bem baixo aqui do PL da nossa carteira. Então a ideia é reinvestir esses dividendos aqui nesse cara. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Ou seja, vamos comprar mais um pouquinho de FIAGRO aí para nossa carteira. Bom, então chega de enrolação e bora lá pro Home Broker. Bom, investidores, metade de mês vocês já sabem, né? É dia de reinvestir os dividendos, não tem muito segredo. Espero que vocês estejam fazendo isso na carteira de vocês e tendo uma excelente performance também. Se você ficou com alguma dúvida aqui em relação à nossa carteira, deixa aí nos comentários que eu faço questão de te ajudar e responder e tentar tirar todas as suas dúvidas. E como vocês já sabem, esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para você aí que ainda não me conhecia, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.